a todos, me chamo Anne Caroline Frois Amaral. Hoje apresento a vocês o nosso trabalho sobre mensurandos variáveis. Minha equipe é composta por mim, Anne Caroline, pelo Gabriel Fernandes Vieira e pelo Matheus Gonçalves da Silva. E este trabalho é direcionado para a disciplina de metrologia e orientada pelo professor Danilo Souza. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre o que é mensurandos variáveis e a diferença de mensurandos variáveis e invariáveis. Ao realizar medições, é muito comum que a gente espere que o mensurando tenha um valor único e bem definido. E há um grande número de casos em que isso realmente é verdade, como por exemplo, a massa de uma joia, porque seu valor está bem definido e ele não muda, tratando-se assim então de um mensurando invariável. Um mensurando ele é considerado invariável se seu valor permanecer constante durante o período em que essa medição está sendo efetuada. E em relação aos procedimentos de medição, um mensurando é considerado invariável se suas variações forem inferiores à resolução do sistema de medição que está sendo utilizado. Mas há também os mensurandos variáveis. Isso ocorre quando o seu valor não é único, mas sim varia em função da posição, em função do tempo ou em função de algum outro fator. E um exemplo de mensurando variável é a temperatura, porque o valor da temperatura ele varia de acordo com a posição em que é medida e também de acordo com o tempo em que é medida. Além disso, esse valor de temperatura não é único, ele flutua dentro de uma certa faixa de temperatura. E em relação aos procedimentos de medição, o mensurando será considerado variável se suas variações forem superiores à resolução do sistema de medição utilizado para realizar a medição. Porém, a rigor, não existe um mensurando que seja verdadeiramente invariável, porque mesmo a massa de uma peça de platina no vácuo sofre variações infinitas, se forem considerados aspectos relativísticos. Mas em termos práticos, o mensurando será considerado invariável quando suas variações não puderem ser detectadas pelo sistema de medição em uso. Ou seja, o sistema de medição ele não consegue enxergar essas variações por serem inferiores à sua resolução. Então, o mensurando é invariável, como por exemplo, de mensurando que pode ser tanto variável quanto invariável, nós temos o diâmetro de uma peça cilíndrica, porque dependendo do sistema de medição utilizado, as imperfeições geométricas nessa forma cilíndrica, ela fatalmente levará a diferentes valores do diâmetro, quando medidos em diferentes posições, o que é uma característica do mensurando variável. Porém, se essas variações forem inferiores à menor variação detectada pelo sistema de medição, ou seja, inferiores à resolução do instrumento utilizado, essa peça ela será enxergada pelo sistema de medição como invariável. E o uso de um outro sistema de medição de melhores características poderia levar a uma interpretação diferente, porque seria possível a identificação dessa variação. Portanto, a classificação de variável e invariável não depende somente do mensurando que está sendo medido, e sim da relação das suas características com o sistema de medição que está sendo utilizado para realizar a medição desse mensurando. Meu nome é Gabriel e eu vou falar sobre mensurando variável com o tempo. Bom, mensurando, que a gente vai utilizar a temperatura interna de uma casa. E o instrumento que a gente utilizou é um termômetro meteorológico. Bom, a casa é situada em Patinga, MG, Brasil.
O clima nessa região varia entre 14 e 36 graus Celsius. Bom, o instrumento de medição é o termômetro OWSOO, que ele faz a medição em graus Celsius e Fahrenheit. E ele também tem a opção de higrômetro, que é temperatura de umidade. Esse termômetro ele pode ser achado na Amazon. Bom, o método de medição. Então, como podem ver no gráfico, ele tem embaixo, horizontal, tem uma escala de tempo, que ele foi feito medições em uma hora, por um período de 12 horas. E na vertical podemos ver a temperatura em Fahrenheit em graus Celsius. Então ele pega esses pontos, 1 hora, ele pega um ponto da temperatura, 2 horas, pega outro ponto da temperatura e assim vai em diante. Bom, para o resultado para a medição, utilizando a fórmula, que é RM igual a I, que é a média das N indicações disponíveis, mais a correção do sistema de medição. Depois tem mais ou menos o coeficiente student, que vai de acordo com a tabela estudada. E multiplicação por U, que é a incerteza calculada a partir de N indicações disponíveis. Bom, o método de medição demanda muito tempo e o operador muitas vezes não tem esse tempo. Assim, uma resposta honesta para esse tipo de medição é dizer que ela varia entre o ponto mínimo e o máximo, como pode ver no gráfico, o ponto mínimo e o máximo, que seria 2 horas e as 8 horas. Bom, é importante destacar, primeiramente, que essas medições não foram feitas por nós, até porque a gente não tem os instrumentos necessários para isso, e a gente só veio aqui discutir de como essas medições seriam feitas. Então, o gráfico que o Gabriel apresentou anteriormente é meramente uma ilustração de como isso seria feito. Dito isso, mensurando variável no espaço que a gente escolheu para trazer aqui para discutir, é o consumo de combustível de um veículo durante uma viagem. E essa medição ela é realizada pelo medidor de combustível, que essa imagem ilustra um medidor, né, que todo veículo devia ter. Como ocorre essa variação? Bom, durante uma viagem mais longa, você percorre diversos tipos de terrenos. Terrenos esses que variam em forma e podem variar na altitude também. Então, quando um veículo está fazendo uma subida, subindo um morro, ele demanda de um esforço maior do motor. E esse esforço maior, consequentemente, fará que o consumo do combustível será maior. Essa não é a única forma de variação de um consumo de combustível. Ela pode variar de diversas outras maneiras, como se você está percorrendo dentro de uma cidade ou dentro de uma BR, o consumo será muito maior dentro da cidade. E pode variar também com a velocidade, por aí vai. Mas nosso foco vai ser aqui porque é basicamente quando você percorre um determinado espaço, ele terá um consumo, e percorrendo em outro espaço, ele terá outro consumo. Então, esse consumo ele pode ser calculado, um cálculo simples, né? Com a distância percorrida em quilômetros, que é o S, e sobre a quantidade de combustível utilizada em litros. Você terá um resultado em quilômetros por litro. E essa medição pode ser realizada de acordo com a viagem que você vai fazer. Por exemplo, uma viagem de 5 horas, que é a distância de Ipatinga para Diamantina, você pode fazer 5 medições, uma a cada 1 hora, e ver essa média. A média dessas medições dará o consumo médio do carro. É esse consumo que você vê quando vai comprar, quando procura um carro para comprar. Então, esse consumo é um consumo médio, porque ele varia muito. E basicamente é isso. E outra coisa, que o Gabriel já falou um pouco,
é que muitas vezes a gente não tem como calcular o resultado exato, né? Que é o resultado que você pega a média das indicações, soma com o erro e a repetitividade. Muitas vezes a gente não tem esse tempo, então a gente não deixa de considerar essa repetitividade e considera o erro máximo do processo de medição. Então, esse cálculo acaba sendo menos preciso, só que você vai realizar ele mais rápido. Então, é por isso que é importante ter as médias das indicações.